Metrópolis de hoje, que também relata o clima de terror dos bastidores em Brasília, temendo uma delação premiada do Daniel Vorcaro e que a saída dele seria questão de dias ou horas, a prisão domiciliar do Daniel Vorcaro. Eu vou dizer um negócio que pode parecer meio imbecil, mas é a pura verdade. Esse caso, sendo o maior caso de corrupção do país, da história do Brasil, as pessoas precisam parar, precisam ir à rua, precisa acontecer manifestação. Não é possível que a gente veja a liberdade concedida a esse vagabundo, a esse criminoso que lesou os cofres dos pagadores de impostos, roubou muita gente, participou de esquemas de fraudes, deixou um rombo no fundo garantidor de crédito, mostrou claramente o envolvimento com a classe podre política do Brasil, se é que existe uma classe limpa. Não deve existir uma classe limpa, deve existir um pequeno grupo de políticos que não estão envolvidos nesse negócio. Mas a classe política inteira, PL, PT, todo mundo tem envolvimento direto ao Banco Master, ao caso, a essa fraude, a esse esquema, ligados ao Daniel Vorcaro. Portanto, o Brasil precisa parar. Mas não para, sabe por quê? O bolsonarismo conseguiu suprimir totalmente as manifestações de rua pelos motivos mais importantes de todos os tempos, como esse do caso do Banco Master. Nós tivemos, foi domingo passado, aquela manifestação na Paulista. Quantas pessoas foram na Paulista? Foram em Salvador, aqui no Farol da Barra. Já foi muito fraco, mas foram. Eu procurei informações naquele domingo, na segunda-feira. E eu não consegui identificar, não sei se você conseguiu identificar, um pronunciamento dos bolsonaristas sobre o caso Banco Master. Flávio Bolsonaro está falando superficialmente, começou a falar desde semana passada também, acho que da segunda-feira, sexta-feira passada, começou a falar superficialmente. Ele não aprofunda o caso Master nos seus discursos e eu pergunto, por quê? Ninguém diz nada. O bolsonarismo hoje faz manifestações, utiliza pessoas ignorantes que vão à rua para ficar falando solta Bolsonaro. Qual o objetivo disso? São 5 ministros, ex-ministros do governo Bolsonaro, claramente envolvidos no escândalo do Banco Master. O envolvimento direto do senhor Jair, eu de verdade não sei. Eu já ouvi histórias do Flávio Bolsonaro. Não ouvi histórias de ligação com o Eduardo nem o Carlos, mas eu já ouvi histórias de 5 ex-ministros e a conexão direta com o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Será que é por isso que ele não diz nada nas manifestações? Olha, se esse cara for solto, for para domiciliar, receber esse benefício do STF, esse país precisa parar. Eu dei risada, eu estava conversando com a Carol, eu falei agora no programa, eu falei com você no bastidor, Carol, do José Eduardo, que pediu. Foi agora, não foi? O Zé Eduardo... Foi no bastidor, foi antes. Foi no bastidor. Foi. O Zé Eduardo, até o Zé Eduardo Bocão, claramente um radialista aí que defende o PT, o governo, mas ele tá dizendo um negócio que é sério, pô. O Brasil precisa parar. Um sujeito que estava articulando para matar jornalista, caramba, vai receber prisão domiciliar? Ah, mas é porque se ele não receber a domiciliar, fará uma delação premiada, Timóteo, e vai meter todo mundo na cadeia. Que meta todo mundo na cadeia, caramba! Coloque todos os bandidos atrás das grades, seja do PL, seja do PT, qualquer um. Eu não tenho político de estimação, caramba. Será que vai chegar o dia da gente ler comentários dizendo, Timóteo, mas é melhor a gente preservar, porque senão o PT volta. O PT já voltou, vai fazer 4 anos. Por causa dessa mesma ladainha, que vocês têm culpa. Não podia criticar, não podia apontar. Não podia, né? Podia para esses débeis mentais, porque eu sempre fiz isso.
Para eles não podia falar, apontar os erros, a covardia, a frouxidão, os acertos com o mal que fez o Jair Bolsonaro. Senão o PT voltaria. O PT voltou. Vão dizer que vão repetir a mesma merda? Já estão falando. Já estão falando. Eu sempre aponto, quando vem um idiota na minha rede, eu falo exatamente, aliás, eu mando um dossiê, reportagem da revista Veja, e um dossiê feito pelo Luiz, lá do Paraná, que é candidato ao governo pelo Partido A Missão, lá no Paraná. Ele fez o melhor, como é que é? Fala, thread, dossiê com informações que estão disponíveis para qualquer um a respeito do Banco Master, que mostra o envolvimento de ex-ministros, no caso, ex-ministros do Bolsonaro, nesse esquema aí. Eu coloco lá. Veja o que eles falam. Ah, mas mesmo assim você prefere o quê? Você prefere tirar o PT? Ou seja, as pessoas estão validando a corrupção com a justificativa. A gente precisa tirar o PT. Tirar o PT, tirar um corrupto para colocar outro, pior. Eu já expliquei ontem, não vou repetir mais uma vez. Pior. É o Brasil de hoje. Você acha que o Brasil tem jeito? Agora, eu vou falar com as pessoas mais sérias, o pessoal principalmente do MBL, que tem que organizar manifestação se esse sujeito for solto. Eu vi o Renan Santos na live não, no Stories do Instagram, dizendo que ele acredita que o Vorcaro será solto. Se esse cara ter liberdade, prisão domiciliar concedida, o Brasil precisa parar. Tá aí um motivo importantíssimo para a gente fazer manifestação. Vou repetir, acho que eu falei isso aqui 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Esse é o maior escândalo, meu querido. Você que está por fora disso, lembra do Mensalão, lembra do Valério, lembra do Petrolão, do Youssef, aquele negócio todo, isso tudo aí é fichinha. Estamos falando de um caso que abala toda a estrutura da classe política brasileira, não somente grupo, partidinho, nada. Toda a classe política, Alcolumbre, Hugo Mota, os chefes, prefeitos, governadores, um bocado de gente. E eu não estou aqui defendendo nenhum desses envolvidos, deixar isso claro. Que todos arquem com as consequências. São 8 horas e 22 minutos. Para bom entendedor, você já captou o que eu estou dizendo. Não importa. Eu não vou ficar defendendo ninguém não, meu querido. Está se envolvendo com o Banco Master, pegou dinheiro, recebeu, que seja investigado. E não tem, só uma coisa, não tem justificativa plausível para o caso do Banco Master. Não tem. Esse banco é construído em fraude, em corrupção, tráfego de influência, pior, as fraudes, os crimes financeiros que esses caras cometeram, uma pirâmide que destruiu o FGC, causou um rombo bilionário aos cofres dos rentistas. Você que tem conta no Itaú, no Bradesco, em qualquer outro banco, você vai pagar esse negócio. Já está pagando, inclusive. Fora as pessoas que tinham aplicação, ontem aqui com a Aleluia a gente estava conversando, fora as pessoas que tinham aplicação no banco, colocaram dinheiro, compraram, entre aspas, os falsos ativos do Banco Master, fez o CDB do Master, aplicou o dinheiro. Aquela família que virou notícia, colocou milhões, tirava o mês, um lucro exorbitante, fantástico. Quando precisou resgatar a grana, não tem como, perdeu tudo, se lascou. O cara vai para casa agora, prisão domiciliar, porque é melhor que ele fique em casa do que o Brasil pare, do que a economia trave. Olha, de verdade, que a economia trave, que o Brasil pare. O que a gente tem que saber é de limpeza. Ou tô errado, caramba? Ou tô sendo radical demais, ouvinte? Eu pergunto, você pode mandar mensagem de voz? Bota aí no GC, 7131800434. Eu tô errado? Eu sou totalmente a favor. Se esse cara for solto, o Brasil tem que parar. Eu acho difícil o Brasil parar, tá? Eu não vou falar besteira aqui como fazem esses caranguejos bolsonaristas. Eu acho difícil, mas vou defender. Porque primeiro esses caras serão os primeiros
que vão defender, não, a pauta não é essa. Como está fazendo o Flávio Bolsonaro? A pauta não pode ser CPI contra o Toffoli e o Moraes. Isso é criminoso. Isso é um esquema do Alessandro Vieira. E um bocado de gente lá, endossando, compartilhando esse comentário. Olha já, um pré-candidato que defende ministro do STF, rapaz. Pô, cada dia a gente fica repetindo o comentário, é a mesma coisa, é inacreditável, pô. O Kim Paim lá da Austrália fazendo vídeo dizendo, você tem que entender que isso é uma questão de estratégia pela 20ª vez, pela que 20ª? Pela, sei lá, eu não sei nem como é que fala, lá, milésima, não sei quanta, não sei das quantas vezes que esses caras falam que é estratégia 9D. Estratégia agora não é assinar a CPI do Alessandro Vieira. Mas ele assinou. Isso é o mais grave. 8h26. É tão ruim que ele teve que assinar. Então eu acho que se o Brasil, nós vermos o Vorcaro tendo liberdade, a gente precisa parar o Brasil, travar, fazer manifestação. Bota esse sujeito na tela aí, a cara. Fez, né? Tá diferente. Carol Barbalho, eu tô radical, Carol? O que você acha? Rapaz, não vejo você radical, não. Eu acho que é o que toda pessoa sensata pensaria realmente, mas olhando para o cenário real do Brasil, é muito difícil acreditar tanto que o Vorcaro não será solto, quanto que haverá alguma revolta acerca dessa soltura, né? A gente tem que entender que Vorcaro é um playboy, diferente dos cascas duras, né, que foram presos em outro momento, como Lula, Disseu, que aguentariam ali estar. Ele, de fato, deve estar sofrendo muito na cadeia, apesar da situação que nós falávamos aqui, das 6 refeições diárias, para a população comum, realmente, é uma situação normal, até beneficiada, de certa forma, né, para muitos brasileiros comuns. Mas para o Vorcaro, que tinha um estilo de vida completamente diferente e desconhece qualquer tipo de dificuldade, para ele realmente deve estar muito difícil. Então, eu acredito sim que ele será solto e que há essa pressão e que ele deve ter muita gente com medo dessa prisão do Vorcaro. Deve não, mas é a Brasília inteira. O Metrópolis fez uma matéria que a pessoa que eu conheço, a minha fonte, já tinha dito a mesma coisa. Brasília inteira está pegando fogo. Foi sexta-feira que nós falamos aqui, que eu falei, o povo estava queimando o celular, meu querido. Então, nas churrasqueiras em condomínios de Brasília, derretendo aparelhos telefônicos, destruindo celulares. Hoje é tudo eletrônico, né? Difícil ter papel. Tudo. Desde sexta-feira, e eles temem uma delação premiada. E ele sabe, o Vorcaro sabe também da possibilidade dele ser suicidado, eu acredito, né? Inclusive nessa situação. Então, quanto antes ele sair da cadeia, para ele, melhor. Ele deve estar realmente usando isso a favor dele completamente. Eu não sei, viu? Esse cara é tão psicopata que se ele voltar para casa, ele vai articular a morte de mais pessoas. Mas ele está lidando com vários outros psicopatas também. Mas esse cara, ele tem fundo bilionário ainda nas mãos. Você acha que não? Deve ter Bitcoin, e muitos deve outros ter alguma também coisa. Que estão ele lidando com ele também. Ele vai invadir sistemas, como ele fez da primeira vez. Para você que não sabe, ele invadiu os sistemas do Ministério Público Federal. Ele invadiu os sistemas da PGR. Ele sabia de investigações que estavam acontecendo sobre ele. Ele sabia de tudo, o andar das investigações da Polícia Federal. Esse cara, do jeito que ele é psicopata, ele volta para repetir exatamente a mesma coisa e articular meios de abafar esse caso. Todos os envolvidos. Para bom entendedor, você pegou o que eu estou dizendo, entendeu? Todos os envolvidos nesse negócio aí do Banco Master recebeu dinheiro, tem que ser investigado, não importa. Mas eu não sei o que eu faço. Que se lasquem. A Carol mandou aqui para mim
um vídeo. Cadê o vídeo, Carol? Mandou hoje cedo pra mim. Ó o sujeito falando. Você foi aonde? Que Gazeta do Povo. Quem é esse cara aqui? Olha aí. Impressiona mais nessa história. Não aparece Jair Messias Bolsonaro envolvido com Vorcaro. Não é possível que isso esteja acontecendo. Bota a vinheta aí, Luiz Melodia. Aquela vinheta nova lá. Ué, travou. Eu vou te falar. Bem agora que precisava da vinheta. Exatamente esse momento. Precisava. Tô no ar? Você falou, travou. Ah, tá. Que susto. Você vê o cara falando. Não tem o Bolsonaro. Não, só tem 5 ex-ministros do governo dele. Você sabia disso? Qual é o nome desse cara, Carol? Fala no microfone, vocês estão... buscando aqui que eu fugiu da cabeça, mas... Qual é o nome desse sujeito? Maluco. Não tem o Bolsonaro. Não tem... Só 5 ex-ministros do governo, colocados por ele. Todo Serrão, bolsonarista é débil mental. Pronto, É obrigado. Serrão, Essa era a mas vinheta. eu não sei. Serrão. O Serrão. Serraram já metade do seu cérebro, né? Qual vai ser o comentário depois? Porque o consórcio midiático já tem tudo isso aí. Eles não querem Flávio presidente da República, não. Se engana o débil mental que acha que o consórcio midiático prefere o Flávio Bolsonaro. O próprio Flávio quer isso, né? Ele faz de tudo para que o consórcio, como já fez o pai enquanto presidente, para que a esquerda do sistema os aceite. Mas não vai aceitar. O candidato deles é o vagabundo, é o corrupto, bandido, financiador de ditaduras, o Lula. E o consórcio já tem isso de caminhão que eu estou dizendo aqui, o que eu já sei. Serrão, você vai falar o quê? Não sei se você sabe, de verdade, não conheço, não sei se você é débil mental ou mal intencionado. É Jorge Serrão, tava procurando Jorge o nome Serrão. dele aqui. Ai, não tem, como ele falou. Vou botar aqui mais uma vez, aí você bota a vinhetinha na ordem aí, ó, Luiz Melodia. E o que me impressiona mais nessa história. Não aparece Jair Messias Bolsonaro envolvido com Vorcaro. Não é possível que isso esteja acontecendo. Todo bolsonarista é débil mental.